Vamos lá. Hoje nós vamos começar então no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 2, o verso também de número 2. Marcos, capítulo 2. Aliás, para a gente ler tempo, vou ler só 3, tá? Marcos 2 e 3, diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Amém? Gostaria que você colocasse a sua Bíblia em cima da cadeira. Amém? Desocupe as suas mãos, levante ela para cima assim. A Bíblia diz no Salmo de número 134: Levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. O escritor aos Hebreus diz que essas mãos são santas, ela tem que ser levantada sem ira e sem poder. Então, por favor, isso, levante as suas mãos. Agora, aproveite que você está com a mão levantada assim, eu quero que você se esforce para dar a melhor salva de palmas para Jesus. Começando essa campanha, é muito conhecido. Trata-se de um momento que Jesus estava pregando numa casa, e a casa encheu de tanta gente, de maneira que não cabia mais ninguém, não tinha como entrar. E 4 homens tomaram uma decisão. Tinha um outro, que seria o quinto, que era paralítico e estava sofrendo com essa enfermidade. E os 4 então decidiram levar esse paralítico até onde Jesus estava. Pegaram esse paralítico, conduziram ele, e quando chegaram até a casa onde Jesus estava, eles não tinham como entrar. Não tinham como entrar pelas portas, porque a multidão estava tão aglomerada que eles não viam uma maneira de entrar pelas vias comum ou normais. E eles então tomaram uma outra decisão. Já que não dá para a gente entrar pela porta, então vamos criar uma estratégia. E decidiram então fazer um buraco no telhado para que por ali não pudessem descer o paralítico até onde Jesus estava. Levantaram aquele paralítico até o telhado, abriram um buraco no telhado, desceram até onde Jesus estava. E quando eles chegaram diante de Jesus com aquele paralítico, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus disse isso, os que ali estavam começaram a razoar entre si, dizendo: quem é esse que perdoa pecado? Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. E Jesus, conhecendo aquilo que estava no coração dos que estavam arrazoando entre si, Jesus disse:
dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: tome a sua cama e ande. E a Bíblia diz que o paralítico então se levantou, pegou a cama e saiu andando de uma forma sobrenatural. E aí então ficaram todos assustados, dizendo: nunca tal vimos, e começaram a glorificar a Deus. Dentro desse texto nós temos algumas lições que nos ensinam muitas coisas, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas e viver uma vida de milagre, viver uma vida no sobrenatural de Deus. Agora, o que a gente pode aprender aqui, pastor? Então eu quero que você note. Lembre-se, o tema da nossa campanha é Rompendo Limites. Agora, dentro do tema da campanha, a gente vai trabalhar alguns temas da mensagem que não vai fugir do tema da nossa campanha. Então, para a nossa conversa de hoje, o tema da mensagem que eu vou estar pregando dentro dessa campanha Rompendo em Fé, o tema da mensagem é este: os benefícios da fé. Quem gosta de anotar, por favor, se você tem um papel, se você tem uma caneta, anote aí para você nunca mais esquecer. Aliás, na comunidade batista do Mar hoje, os cultos são cultos ao Senhor, nós adoramos a Deus, mas assim, parece também uma sala de aula, porque todos vão para a igreja com um caderno, com uma caneta, porque eles querem aprender. E se às vezes você não anota, você acaba esquecendo. Então o pessoal está tudo anotando. Então eu estou pregando, parece que eu estou numa sala de aula, todo mundo anotando tudo que o pastor está falando. Então vale aí para você, na próxima sexta-feira também, de repente você trazer aí a sua caneta, o seu papel. Muitas coisas podem nos beneficiar. Por exemplo, ter muitos amigos pode nos trazer muitos benefícios. Aliás, a Bíblia diz isso: quem tem muitos amigos pode se congratular. E é bem verdade, porque como é bom a gente ter amigo. Provérbios capítulo 17, o verso de número 17 diz assim: ama o amigo em todo tempo, e na angústia nascerá um irmão. Ter amigo é uma bênção e nos traz muitos benefícios. Quem aqui já foi beneficiado de algum amigo? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Quem somos nós, irmãos, sem amigos? Quer ver uma coisa que pode trazer também benefícios? O dinheiro. O dinheiro como escravo, como servo, é uma bênção. O problema do dinheiro é quando ele se torna senhor. Mas o dinheiro como servo, irmão, é uma bênção. Existem algumas pessoas que invertem isso, invertem os valores. Aí faz do dinheiro o seu senhor. E aí, quando o dinheiro passa a ser do senhor, a Bíblia está dando um nome. Chama-se Mamon. É o Deus do dinheiro. E a gente sabe, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, verso de número 10, diz a Bíblia que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Ou seja, quanto mais tem dinheiro, mais quer dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema do dinheiro é só quando ele se torna senhor, ou a gente coloca o coração dele. Mas
Mas dentro do texto, eu tirei três lições para a gente aplicar na nossa vida, para que você entenda o quanto a fé pode nos beneficiar. Então vamos lá. A primeira lição que nós vamos tirar dentro desse texto aqui sobre os benefícios da fé. Então presta muita atenção. Não tem como a gente dizer assim que esses quatro não eram amigos desse paralítico. Embora a Bíblia não diz isso, mas pela atitude deles, eu creio que eles eram amigos. E eles se unem para ajudar esse paralítico. Um olha para o outro olha para um, e os quatro chegam a um denominador comum. Se nós nos unirmos, nós podemos levar esse nosso amigo até Jesus. Se nós unirmos a nossa força, olha, naquela época não tinha cadeira de roda. Então, para um levar sozinho, ia ficar muito difícil. Talvez dois para levar ele sozinho também se tornaria um pouco complicado. Mas os quatro se unindo, eles unindo as suas forças, então já ia ter ali algo um pouco mais facilitado. Então anote aí, vocês têm papel e caneta. O primeiro benefício da fé que eu quero comentar com vocês aqui hoje é que a fé nos une. Vire para a pessoa que está no seu lado e diga assim: a fé nos une. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por quê? Não, eu já sei por que nós estamos aqui hoje. Porque vocês ouviram falar que ia ter um pastor aqui que prega razoavelmente bem, então vocês vieram ver o pastor. É isso, pessoal? Claro que não. Não, já sei, vocês estão aqui porque aqui é um lugar muito aconchegante, e aí você não tinha nada para fazer, né? Enjoou do Facebook, enjoou das outras redes sociais, a televisão acaba, os canais já estão muito chato, e aí você falou assim: mas tem o pastor Wilson lá, o pastor eu estou bonitão, eu vou lá, passa um tempinho com ele. É por isso que nós estamos aqui, irmão? Não. É claro que não. Você sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje? Nós estamos reunidos e unidos aqui hoje graças à fé. Então a fé nos traz esse benefício. A fé nos une. A fé te uniu ao teu irmão aqui hoje. A fé uniu esse povo que aqui está. Eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz no Salmo de número 133: ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo sobre a cabeça de Arão que desce até suas barbas e molha o seu vestido. É como o orvalho de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Levanta sua mão, que eu vou lhe dar uma palavra profética nessa noite. A fé nos uniu, e a união atrai o milagre, atrai a bênção de Deus. Então você já pode ter uma garantia: Deus vai ordenar o teu milagre nessa noite. Deus vai ordenar a tua bênção nessa noite. Quando você recebe essa palavra, é noite de milagre, é noite de cura, é noite de transformação, é noite de você viver o sobrenatural de Deus. Se você recebe, faça barulho nessa noite. Abra essa boca lenta, cheia de leite, e pode glorificar o Senhor. Aplauda o Santo de Israel. A fé nos une, e união não faz só açúcar. Não. A união gera milagre. Ainda tem essa fábrica, a união, que fazia muito açúcar? Ainda tem? Tem, sei. É do nosso tempo, né, meus? E essa propaganda de graça. Mas a fé, queridos, aliás, o nome, né? Quem montou essa empresa, né? União, tem muito a ver, porque a fé nos une. Agora, olha o que a fé faz para a gente. A fé nos une. E a Bíblia diz no capítulo 4
de 2 Reis, que havia uma mulher viúva, e essa mulher havia perdido o marido. Ela começou a entrar numa situação tão difícil, tão difícil, tão difícil. Ela foi perdendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo. E quando ela não tinha mais o que perder, diz a Bíblia que os credores chegaram para levar os seus 2 filhos como escravos. Mas o marido dessa mulher servia, era discípulo de um profeta. Ele servia ao Deus Todo-Poderoso. E alguns teólogos até arriscam dizer que o esposo dessa viúva seria o Obadias. E ele ficou endividado e morreu deixando dívida, justamente porque na época da perseguição, quando Jezabel estava perseguindo os profetas, esse Obadia alimentou os profetas, escondeu eles e alimentava esses profetas com pão, com água. E ele acabou adquirindo muita dívida, mas teologia à parte, o certo é que a Bíblia diz que essa mulher estava numa dívida terrível, ia perder os seus 2 filhos. E ela foi até o profeta. Depois do diálogo, que eu vou resumir, o profeta deu uma palavra para essa mulher: olha, você vai, chama os teus filhos e diz aos mesmos: sai e vai bater na porta de cada vizinho, vai em toda a vizinhança, e vocês pedem vasos emprestados, e não poucos. E depois, o profeta dizendo a ela: você entra no teu quarto, você, os seus filhos e os vasos vazios, e você vai deitando azeite dentro desses vasos. Haja vista que aquela mulher no diálogo com o profeta disse: eu não tenho nada em casa a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Pois bem, na medida que essa mulher ia derramando azeite naqueles vasos, ia acontecendo o milagre da multiplicação. Glória a Deus. E a Bíblia diz que só depois que acabaram-se os vasos foi que o azeite parou. Enquanto tinha vaso, tinha azeite, a fonte não se esgotava. Aconteceu um milagre tremendo, de maneira que essa mulher se tornou uma empresária de azeite. Porque depois que ela foi até o profeta diz assim: ó, pega esse dinheiro que você vai vender o azeite, você paga toda a sua conta, e tu e os teus filhos, vocês vão viver do resto. Ou seja, essa mulher se tornou, pastor Wilson, uma empresária de azeite. Então aconteceu um milagre sobrenatural, o milagre da multiplicação. Pastor, mas o que isso tem a ver com os benefícios da fé? O que isso tem a ver com esse texto que o pastor leu? Porque o pastor disse que a fé nos une.
que muitas barreiras irão cair por terra. Pais, se unam aos seus filhos. Filhos, se unam aos seus pais. Vocês verão os milagres de Deus acontecendo. A união, querido, a união gera milagre de Deus na nossa vida. Tudo isso são benefícios da fé. Então, a primeira lição é: a fé nos une. A fé que algumas pessoas professam e que separa eles da gente. Pessoas que, em nome da fé, destrói casamento, destrói família, ele causa divisão, ele é rebelde. Isso não é os benefícios da fé. Não é essa fé que Deus quer que tenhamos. A fé que Deus quer que tenhamos, essa fé que vem por ouvir e ouvir a palavra, é a fé que nos une. É a fé que nos une. Não estava nos escritos. Eu não tinha pensado em falar para vocês isso aqui hoje, mas me veio no coração. Eu acredito que foi o Espírito Santo que colocou. Eu preguei uma mensagem sobre os discípulos e a pomba. Quando Jesus disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu preguei durante 3 domingos. Primeiro eu falei sobre as características da serpente e apliquei relacionado aos discípulos. A serpente nos ensina muita coisa. E depois eu falei sobre as características da pomba. Eu falei sobre 4 características da pomba que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Por exemplo, a pomba é um exemplo de esperança. Toda vez que você vê uma pomba, isso gera em nós esperança. Mas aonde que veio esse exemplo da pomba relacionado à esperança? Desde o dilúvio, quando depois de aproximadamente 1 ano, o Noé já havia soltado o corvo, depois ele solta a pomba. E quando a pomba, na sua segunda viagem, ela volta com um galinho de oliveira no bico, ela trouxe esperança para Noé. E a partir daí, a pomba é uma figura de esperança. Então eu falei sobre o discípulo que é mensageiro da esperança, assim como a pomba. A segunda característica que eu falei sobre a pomba, eu falei sobre a pomba e a simplicidade, simples como a pomba. E aí eu falei sobre o discípulo e a simplicidade. A terceira característica que eu falei da pomba, eu falei sobre a aliança, porque a pomba é fiel ao seu parceiro. A pomba não troca de pomba. Então eu falei sobre isso. Tem uma mensagem muito linda acerca disso, sobre a aliança, sobre a fidelidade da pomba. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje, pastor? É a 4ª característica. A pomba, você não vê uma pomba, você não vê um pombo sozinho. A pomba só anda em bando, ou só voa em bando. A 4ª característica da pomba é que a pomba, ela vive em união. Quando Jesus disse para os discípulos: sedes simples como a pomba, ele estava falando dos discípulos: dá uma olhada nas pombas, que as pombas vão ensinar algumas coisas a vocês. E uma das coisas que as pombas nos ensinam é que as pombas não ficam sozinhas, elas estão sempre unidas. Irmão, tudo isso tem a ver com a gente. Tira a pomba agora, Jesus falando com você e Jesus falando comigo. Jesus está dizendo:
eu profetizo que essa igreja vai viver tão unida, que vocês irão alcançar todos os objetivos traçados. Vocês irão alcançar aquilo que parece ser inalcançável. Vocês recebem essa palavra? Todo espírito de divisão está caindo por terra hoje. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Esse espírito é maligno, irmão, porque tem de espírito de divisão dentro da igreja. Meu Deus, é terrível. É terrível. Então, a fé nos une. Eu vou pular a segunda e vou para a terceira lição, porque a segunda eu vou deixar propositalmente para o final, porque tem a ver com a nossa campanha. Então eu vou para a terceira lição, depois eu volto para a segunda. A terceira lição desse texto que nós aprendemos aqui está no momento em que Jesus vê a fé deles. Esses homens estavam possuídos de uma fé tão grande que era visível. E Jesus olha para o paralítico e diz assim: olha, perdoados estão os teus pecados. Aqui tem uma bênção que Jesus liberou para aquele paralítico. Qual foi, pastor? Jesus deu uma bênção espiritual para ele, porque perdão do pecado, ou perdão dos pecados, está ligado ao mundo espiritual. É uma bênção que Jesus deu dentro do mundo espiritual para aquele homem. Ele estava sendo purificado dos seus pecados. Os pecados estavam sendo lançados num mar de esquecimento, e Jesus estava colocando uma plaquinha: proibido pescar. Aqui está a primeira bênção, uma bênção espiritual. Mas aí, Jesus dá a segunda bênção, porque o que Jesus faz na nossa vida, Ele não deixa nada por fazer. Ele faz de forma completa. Qual foi a segunda bênção, pastor? A primeira é espiritual, a segunda é física. Qual é a segunda? Primeira, perdoados estão os seus pecados. Bênção espiritual. A segunda, levanta, toma a sua cama e anda. Segunda vez. A primeira foi espiritual, a segunda foi física. Pois bem, gente, o que nós temos encontrado de pessoas hoje que se contentam só com a bênção parcial. Por exemplo, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. O importante é eu ser salva, eu ser salvo. Amém, querido? E a gente sabe que salvação é prioridade. A gente sabe disso. Mas aí a gente encontra pessoas que estão dentro da igreja, mas que são enfermas. Pessoas que estão doentes. E aí a gente diz assim: meu irmão, vamos orar. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Mas acredite, tem gente que estão acomodados. E ainda dizem assim: pastor, sabe por que Deus não me curou? Porque Ele quer assim. Deus quer assim. É a vontade dele. Então não adianta. É a vontade de Deus. Ah, já estou assim há tanto tempo. Sabe aquela dor que a pessoa já acostuma com a dor? Tem gente que vai vivendo assim e aceita a enfermidade, aceita a doença física. Mesmo estando dentro da igreja, eles têm uma bênção parcial. Ou seja, são salvos, são pessoas piedosas, são pessoas amorosas, mas por não conhecer as escrituras, se contentam, se acomodam, e às vezes estão vivendo fisicamente doentes. Tem problema na área material, na área física, que poderia ser solucionado, e não é solucionado porque essas pessoas não tomam posse disso. Elas não tomam posse disso. Então eles pegam a bênção parcial. Eu quero incentivar você nessa noite a viver a bênção de Deus de forma plena. Amém, pessoal? Amém. Quando a gente lê Isaías no capítulo 53, que todos aqui conhecem, que verdadeiramente Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, que Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Quando a gente vê esse texto, é claro que eu estou parafraseando aqui,
substituiu. Todo tipo de enfermidade, sabe a maldição que era para vir sobre mim? Jesus me substituiu. Ele se fez maldito para eu me tornar bendito. Ele ficou feio, a Bíblia diz que olhando mais para ele, nenhuma beleza víamos. Era desprezado, homem de dores, homem de quem nós escondíamos o rosto, de tão feio que Jesus ficou, porque ele apanhou e apanhou muito. Jesus ficou feio para a igreja ficar bonita. Ele nos substituiu. Então, pastor, o que isso tem a ver com a fé? A fé nos dá uma bênção dupla. Eu vou simplificar para você. A fé nos cura duplamente. A fé nos dá a cura no sentido espiritual. Perdoados estão os seus pecados, mas a fé também nos cura fisicamente. Levanta, toma o teu leito e anda, pastor Fernando. O que isso tem a ver comigo? Eu quero te dizer nessa noite que Deus está aqui, que o seu Filho Jesus Cristo está aqui, que a pessoa bendita do Espírito Santo está aqui, e nesta noite Ele vai te dar, Ele vai lhe dar uma bênção dupla. Ele vai te curar fisicamente também. Você já é salva, mas vai receber também a salvação, o livramento dessa enfermidade quando você recebe. Aplauda o Senhor da noite de hoje. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aqui o microfone acabou a bateria, mas a gente vai estar carregado aqui. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O microfone não pode, aliás, o microfone pode até acabar a bateria. Não pode acabar a bateria do pregador. Amém. E nem a igreja. Glória a Deus. Estão carregados aí, irmão? Amém? Aleluia. Vamos lá. Chega de ficar aceitando essa enfermidade na sua vida. Que negócio é esse? Não, Deus quer assim. Não, se é a vontade de Deus, então eu vou ficar assim. Não para com isso. Independente da enfermidade que você tiver no teu corpo, Jesus pode te curar, querido. Mas o problema é que a gente não toma posse disso. E aí a gente usa esse argumento. Mas pastor, vai ver, é a vontade de Deus. Não vamos entender qual é a vontade de Deus para a gente? Porque às vezes a gente usa o texto lá de João 12:14, da Epístola de João. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concede. Pastor, então tem que ser segundo a vontade de Deus, ok? Então vamos saber qual é a vontade de Deus. Porque se eu entender qual é a vontade de Deus, então eu vou tomar posse da vontade de Deus na minha vida. Amém, pessoal? Então vamos lá. Jeremias capítulo 29, a partir do verso número 10, diz assim: eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. São pensamentos bons e não maus. Pensamento de paz e não de guerra. Agora presta atenção. Para vos dar o fim que desejar. Agora, eu vou te fazer uma pergunta e presta atenção na sua resposta. Quem aqui deseja ficar enfermo? Levanta a mão. Se alguém levantar a mão, vou mandar para o hospício. Não é o varrido. O texto está dizendo para nos dar o fim que desejamos. Alguém aqui deseja terminar a sua vida enfermo, pobre, com câncer, com uma lepra, paralítico, paraplégico? É claro que não. Então, o texto está dizendo que Deus tem uma vontade. É uma vontade boa e não má. Uma vontade de paz e não de guerra, para nos dar o fim que desejamos. Ou seja, deleite
Eu falo isso, irmão, porque eu tenho vivido milagres, tanto na área espiritual quanto na área física. A minha esposa teve um choque séptico. A minha esposa teve 3 paradas respiratórias. A minha esposa entrou no processo chamado SARA, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda. Os médicos desenganaram a minha esposa. Eu falei: Deus, como é que eu vou continuar dirigindo uma igreja? Viúvo, com 5 filhos e uma neta. Como é que eu vou ficar na frente do teu povo, Deus? A tua palavra diz que o Senhor, através do teu filho, levou sobre si todas as nossas enfermidades e nós fomos para os joelhos. Nós clamamos a esse Deus que cura. Nós clamamos a esse Deus que levanta o paralítico, que dá visão ao cego, que ressuscita o morto. Deixa eu te falar uma coisa: a minha esposa literalmente morreu no hospital Marugate, mas Deus ressuscitou a minha mulher. Deus curou a minha mulher. Os médicos disseram: não tem jeito, vai ficar com sequela. O pastor Wilson conhece muito bem a minha esposa. A minha esposa pega, canta, pula e não tem sequela alguma. Deus o Senhor a cura, curou a minha mulher. Pode curar você também. Aleluia. Então, nessa campanha vai ter milagres extraordinários aqui nesse lugar. Se prepare, porque a última palavra não vem do médico, a última palavra vem do Senhor. Então, ó, meu poder espiritual, pastor. Então receba a tua cura. Receba a tua cura. É espiritual, pastor. Então ele está te curando aqui hoje. Você está recebendo a cura espiritual. Pecou, caiu, Satanás está te acusando. Está recebendo a sua cura hoje. Pastor, mas como? Disseram que esse pecado não tem perdão. Disseram que não tem jeito. Eu estou vivendo debaixo de acusação de Satanás. 1 João, capítulo de número 1. Eu vou tentar citar alguns versículos que me veio à mente agora. A partir do verso de número 1, o texto diz assim: o que era desde o princípio, que nós vimos com os nossos olhos, e a nossa mão tocou no verbo da vida, porque a vida se manifestou, e nós testemunhamos dela. Nós testemunhamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com Deus e a nós foi manifestada. O que nós vimos e ouvimos também vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E o que vos anunciamos é esta palavra: que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e vivemos nas trevas, fazemos mentirosos, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão um com o outro, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, não falamos a verdade. Mas se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu citei 9 versículos para te dizer nessa noite: não tem mais nenhuma acusação contra a sua vida.
nos cura duplamente. Recebemos a cura espiritual, mas recebemos a cura física também. E qual seria a terceira lição? Na verdade, a segunda, porque eu falei a terceira primeiro. Então, na verdade, deixa eu, só para que você entenda, eu pulei a segunda propositalmente, para deixar a segunda por último. Então, eu falei a primeira, a fé nos une. E a terceira, a fé nos cura duplamente. Agora eu vou falar a segunda. Pergunta assim: pastor! Vamos de novo, só ensaio. Vamos lá, 1, 2 e 3. Pastor! Qual é a segunda lição? Qual é a segunda lição? E aqui a gente vai fechar para a gente olhar. A segunda lição está no momento em que os 4 amigos e o paralítico, eles chegam diante da casa aonde Jesus estava. E eles olham e dizem: olha, não tem como a gente entrar pela porta. Não sei se a casa tinha janela, mas se tinha, e é claro que devia ter, uma casa sem janela é inviável, embora a arquitetura da época é bem diferente da de hoje, mas assim não dava para entrar também pelas janelas. E aí o que fazer? A gente já se esforçou, já tomamos a decisão de trazê-lo aqui, então vamos voltar para casa. Olhava para o paralítico e dizia assim: ó, você viu que a gente se esforçou, a gente teve que se abdicar de algumas coisas, a gente gastou tempo, a gente abriu mão de algumas coisas, a gente te trouxe até aqui, mas você agora é testemunha, não tem como a gente chegar lá, a casa está assim. Eles poderiam dizer isso, eles poderiam voltar para trás, mas aí eles fizeram algo que é impactante, é impressionante, e tem faltado na sua vida, tem faltado nas nossas vidas nos dias de hoje. Se a gente começar a aplicar isso nas nossas vidas, vocês vão ver que muitas coisas irão mudar na nossa história. Mas o que é, pastor? O que aconteceu que chama tanta atenção assim? Se a gente pensar, colocar um paralítico em cima do telhado não é fácil. Porque se vocês pegar alguém, por exemplo, se alguém aqui, 4 homens aqui decidir, vamos colocar o pastor Fernando aqui em cima do telhado, já não é muito fácil. Embora eu tenha 75 quilos, não vai ser muito fácil. Não sou tão pesado assim, mas não vai ser muito fácil. Mas se comparar a alguém que está doente, é diferente. Por quê? Você já notaram? Quem aqui já cuidou de alguém doente, teve que transportar ele de lugar? Já experimentou o quanto é difícil fazer isso? A pessoa fica muito mais pesada, sim ou não? Amém. Quando você está normal, quando você não tem nenhuma dificuldade física, você pode ter um peso, mas o teu peso é menor. Mas quando alguém fica doente, junto com a doença traz um peso. Então fica mais difícil ainda. Então imagina quando foi difícil para eles ter que colocar aquele paralítico em cima do telhado. Carregar o paralítico já não era fácil. Colocar o paralítico em cima do telhado ainda se tornava mais difícil ainda. Mas o que eles fizeram? E o que eu posso aprender com isso, pastor? Aqueles homens, eles romperam limites. Eles estavam limitados pela dificuldade. Eles ficaram limitados pela multidão. Eles ficaram limitados pela impossibilidade. Mas eu estou pregando sobre o benefício da fé. Os benefícios da fé. E o que a fé nos faz fazer, pastor? A fé nos faz romper
podem ir fazendo no fundo até eu dar um aqui para vocês que estão. Queridos, é o primeiro dia dessa campanha. E eu tenho tido algumas experiências com Deus. Deus tem feito coisas grandes nas nossas vidas. Eu posso falar com conhecimento de causa. E tem um discípulo aqui que é prova do que eu vou dizer. Nós temos um trabalho de 5 anos e nós temos rompido limites. Deus tem nos levado a fazer, através da nossa fé, coisas que antes nós nem pensávamos em fazer. Nós fazemos coisas hoje que antes nós não faríamos. Tem muita gente rompendo o limite na nossa igreja. Eu quero compartilhar isso com vocês, para motivar vocês a viverem o mesmo aqui com o pastor Wilson. Sério. Já vou dizer, às vezes eu cito a minha igreja, tá? Porque a gente tem experiência. Mas por favor, nem apareça lá para visitar. Sua igreja aqui, congrega aqui, ou o teu pastor. Amém? Não pensa que eu vou citar a minha igreja aqui, para você ter uma ideia. A igreja do pastor não tem coisa nenhuma. Lá também tem dificuldade. Eu cito porque eu tenho experiência lá, no lugar onde eu pastorei. Mas o teu lugar de congregar é aqui e aliança com o teu pastor. Aleluia, Pai. Então presta bastante atenção. Glória a Deus. Pessoas que nunca imaginou. Pastor, pregar a palavra. Tem gente na nossa igreja pregando, mas pregando. Tem gente que nunca imaginou falar ao público. Mas quando o pastor deu uma palavra, vocês vão romper limite. Tem pessoas rompendo limite, pregando a palavra, rompendo limite, falando eloquentemente ao público. Pessoas que tinham dificuldade de pedir perdão, pessoas que tinham dificuldade em liberar perdão. As pessoas começaram a romper, porque tem gente que tem dependência na alma, tem gente que está aprisionada e não consegue romper, tem um peso sobre ela. Agora presta atenção, a pessoa está ali, aquele peso, aquele fardo pesado, mas a fé hoje está te dizendo: é noite de você fazer isso aqui, ó. Se levantar, dá o teu grito de liberdade. Não dá para passar pela porta, então vamos pelo telhado. Aleluia. Não dá de um jeito, vai dar do outro. Aleluia. Mas que vai acontecer, vai. Glória a Deus. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue olhou e não tinha jeito normal. Ela rompeu a multidão. Eu preciso tocar nele. Deus está te chamando para romper aqui hoje, queridos. Eu tenho 3 lições apenas. Primeira, se une ao teu pastor, à sua liderança. Faz uma aliança com os seus líderes. Faz uma aliança com a tua igreja. Viva intensamente Deus no lugar onde você está. E valorize o lugar onde você está. Pastor, mas tem tantas igrejas maiores, igreja com estruturas maiores. Então você tem um desafio, você pode romper. Ajuda o teu pastor, e essa igreja vai romper. Vai ser a maior igreja aqui nesse lugar. Cresce junto. Para que mudar de lugar se você pode fazer história aqui? A terceira, viva a cura de Deus duplamente na sua vida e seja um agente de cura. Fale para as pessoas que Jesus te substituiu.
abençoar a tua vida. Quero que você saia do teu lugar. E vamos viver essa palavra. Vamos viver essa palavra. Chega de viver na rota do isolamento. Eu vou me unir hoje. E em todos os níveis. Em todos os níveis. Chega de viver separado, distante. A rota do isolamento é rota de morte. É rota para os perdedores. Não se una. Decida isso hoje. Tome posse do teu milagre. Se tem alguma enfermidade no teu corpo, vai sair hoje. O Jeová Rafa, o Senhor da cura, vai te curar. E se existe alguma área na sua vida que você ainda não rompeu, venha. Porque hoje você vai romper. Pode cantar os filhos. E você que entendeu a palavra, sai do lugar. Vem voltar. Porque aqui é o lugar aonde o fogo arderá continuadamente, não se apagará. Aqui é o lugar aonde Deus está nos dando, onde Deus está liberando a palavra profética. E é o lugar de onde sairá o teu milagre, a tua cura, a sua libertação. É o lugar onde você vai romper a partir de hoje. Isso. Decida mudar hoje. Pode cantar, meus filhos. Oh, Deus.
senhor, como pastor dessa igreja, o senhor tem a obrigação de depois pegar o microfone e falar: o que o pastor Fernando falou não é de Deus. Agora, se é de Deus, então eu tenho certeza que o senhor vai concordar, porque o senhor é sensível à voz do Espírito e o senhor tem experiência com esse Deus. Então ouça o que eu vou falar. Havia uma retaliação muito grande, uma retaliação muito grande. Eu comecei a pregar aqui e eu senti uma retaliação muito grande, uma investida de Satanás de uma forma terrível contra essa igreja, contra esse ministério. Satanás perdeu e a vitória é nossa! A vitória é nossa! A vitória é nossa! Vamos, chuva me cante, aleluia! Eu vou fazer o que Deus está mandando ver aqui. O senhor vai ver, a partir de hoje, esse microfone vai ter um sabor diferente na mão do senhor. Eu não vou falar tudo, depois eu falo para o senhor, mas o senhor vai entender, porque às vezes estamos se tornando a marca. Mas Deus manda te dizer, pastor, pastora, Deus está transformando a marca em você hoje. Eu vou dizer para vocês dois, eu já passei por isso, eu já vivi isso, mas Deus me deu vitória, está dando vitória para vocês aqui. Mas eu quero dizer para vocês aqui, igreja, aqui hoje, a fé nos une. Então se una a esses dois. Se una a família sacerdotal. Se una a família sacerdotal. Vocês sabem quem tem a porta da legalidade da bênção de Deus chegar na tua vida? Seus pastores.